Olha só, bunda lelê geral na Câmara. O Glauber Braga e a Carla Zambelli tiveram seus mandatos salvos, tá? O Glauber Braga foi suspenso por 6 meses, mas continuou deputado. Olha que isso contrariava a própria expectativa do PSOL, tá? Até o PSOL achava que o mandato dele estava encerrado, que ele ia perder o mandato. Fizeram um escarcéu, gritaram na Câmara, não, Glauber fica, e não sei o que lá, e não sei o que lá. E conseguiram, o Glauber ficou. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, tudo leva a crer que houve aí um grande acordão para também salvar a Carla Zambelli. A Carla Zambelli também manteve o mandato dela. Olha que coisa curiosa essa história toda. A gente não sabe se teve isso, mas tudo leva a crer que sim, né? Vamos entender o que aconteceu lá na Câmara e quais são as consequências disso. Porque, como eu falei para vocês, a Carla Zambelli manter o mandato dela é uma coisa positiva para a Carla Zambelli, sem dúvida alguma. Ela continua com status de deputada brasileira, mas a verdade é que ela não consegue votar. Então você fica numa situação em que ela está lá na Itália, e é importante, eu entendo que é importante ela ficar com o mandato dela, mas o PL fica com um voto a menos, né? Porque ela não pode votar. E aí fica a segunda parte da dúvida, porque está prevista para a semana que vem a votação da cassação do Ramagem e do Eduardo Bolsonaro. E a situação aqui é, de novo, basicamente a mesma. Eu concordo que eles devem manter o mandato deles de deputado. Tudo leva a crer que houve um acordo para manter os mandatos do pessoal da oposição, apesar da acusação do STF, né? E, de novo, não estou criticando isso não, mas, de certa forma, o PL perde 3 votos, né? Porque o Eduardo Bolsonaro não pode votar, o Ramagem não pode votar. Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Cimentador SLB, Peter Jange Maduro no Cabaré e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Câmara contrariou a decisão do STF e manteve o mandato da Zambelli. Na verdade, a votação ficou por 227 a 170. 227 pela cassação dela e 170 contra a cassação dela. Só que, para cassar um deputado, é preciso mais de 257 votos, é preciso da maioria absoluta, né? Então, não teve votos suficientes, ela acabou mantendo o mandato dela, né? No caso do Glauber Braga, a coisa foi diferente. Parece que na última hora fizeram um acordo e trocaram a cassação dele por uma suspensão por 6 meses. Então, foi votada a suspensão por 6 meses e logo depois foi votada a cassação. E acabou que a suspensão por 6 meses passou, a cassação não passou. E um monte de deputados do Centrão, inclusive do PL, votaram a favor do Glauber Braga. No final das contas, ele manteve o mandato dele, né? De novo, no caso dele, você vai ter a substituição, porque ele vai ser suspenso 6 meses, mas ele vai voltar depois. Então, na verdade, no caso dele, é o melhor dos mundos, né? Porque a esquerda não perde um voto, e, no entanto, ele não perde o mandato dele, pode continuar se dizendo deputado, né? No caso da Zambelli, não houve suspensão do mandato dela, ela continua deputada com todos os direitos, lindo, maravilhoso, só que ela não consegue votar porque ela está lá na Itália, está presa na Itália, e com isso a direita fica sem um voto lá na coisa, né? Tá aqui o Zé Trovão falando a favor do Glauber Braga, dizendo que acha o Glauber Braga terrível, mas que ele foi eleito, então caçar ele seria um desrespeito com os eleitores dele, não sei o que lá. Pois é, mas aí que tá, né? O Glauber Braga e os eleitores dele votaram sabendo que bater em pessoas, chutar pessoas, era contra o decoro parlamentar e que, portanto, ele poderia perder o mandato por isso, né? Então, eu discordo do Zé Trovão nesse caso, mas para mim está muito claro que o que aconteceu aqui foi um acordão. Veja, se a Câmara expulsasse ou cassasse o Glauber Braga e depois mantivesse o mandato da Zambelli, do Eduardo Bolsonaro e do Ramagem, ficaria muito estranho. Ficaria, então quer dizer que a esquerda qualquer coisinha perde, a direita mantém o mandato, né? Mas aquele negócio é porque, de fato, o Glauber Braga fez coisas erradas. Ele saiu chutando o rapaz lá na Câmara, o que é evidente quebra de decoro. Por outro lado, o pessoal da direita, eles não fizeram nada de errado. O que tem é perseguição do Alexandre de Moraes contra eles, né? Então, é exatamente para isso que a Câmara deve defender os deputados, né? É muito importante isso. Na época da ditadura militar brasileira também, a Câmara, em vários momentos, se manteve firme para defender
os deputados, embora o regime militar tenha acabado caçando vários desses deputados, e não dá para descartar a possibilidade do STF determinar de forma autoritária que a Zambelli perca o mandato, mesmo com a votação na Câmara. Eu espero que isso não aconteça, isso não é coisa de democracia, né? Mas, então, o caso dos deputados bolsonaristas, o caso dos deputados da direita, eles estão sendo perseguidos. É diferente do caso do Glauber Braga, que realmente fez coisas erradas, né? De qualquer forma, tudo leva a crer que isso foi um acordo. Tá aqui, ó, direita racha. Glauber não é cassado, pega só suspensão de 6 meses. Apesar de que a suspensão de 6 meses, na prática, veja, deve começar a apontar a suspensão agora, vai chegar até o meio do ano que vem, que já vai ser época de eleição e já até o fim do mandato dele, então meio que não vai fazer tanta diferença assim. Mas, de novo, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista político, ele não, se ele fosse cassado, ele também se tornaria inelegível. E como ele não foi cassado, ele continua podendo concorrer às eleições ano que vem. No final das contas, eu vou falar um negócio para vocês. Do ponto de vista eleitoral, isso aqui ajudou o Glauber Braga. Ajudou o Glauber Braga porque o nome dele foi falado pra caramba. Isso, é lógico, ninguém da direita vai votar no Glauber Braga, mas o pessoal da esquerda agora considera um Glauber Braga um herói da resistência, um cara que foi perseguido pela direita na Câmara e conseguiu se salvar e não sei o que lá. Esse cara está reeleito ano que vem. Lamento informar vocês isso, ele está reeleito. Capaz até dele buscar vaga de senador, alguma coisa maior aqui pelo Rio de Janeiro, né? É triste isso, mas a gente tem que constatar que é a realidade. E isso daí foi, sem dúvida alguma, uma negociação, né? Tá na cara que foi negociação para salvar o pessoal da direita, mas aí ia ficar muito feio se não salvasse o Glauber também, então salvou todo mundo. Enfim. E, bom, uma coisa, um prêmio de consolação para gente da direita, né? Vocês sabem que quem entra na vaga do Glauber Braga é a Heloísa Helena. Heloísa Helena, para quem não sabe, é uma deputada de extrema esquerda, mas que é brigada com o Lula, tem altas brigas com o Lula. Torço para Heloísa Helena voltar para o Congresso com aquela sede de vingança do Lula, sabe-se lá o que ela pode fazer, né? Então tem esse lado positivo, como o Glauber Braga foi suspenso, a Heloísa Helena assume durante esses 6 meses o mandato dele, a cadeira dele, né? Só que a Heloísa Helena, ela é fortemente anti-Lula. O Glauber Braga, os dois são de extrema esquerda, né? Os dois são esquerdistas, mas o Glauber Braga é meio amiguinho do Lula, enquanto a Heloísa Helena é fortemente anti-Lula. Para quem não lembra dessa história, a Heloísa Helena era senadora no primeiro mandato do Lula, e ela era senadora pelo PT, e aí ela brigou com o Lula nessa questão da Previdência. O Lula tinha que fazer a reforma da Previdência, só que o PT sempre foi contra essa reforma da Previdência, né? Então ela ficou contra ele, coisa e tal, e aí o Lula começou a usar o partido para bater nela, para quase expulsar ela do partido do PT. E aí o que ela fez? Ela saiu e fundou o PSOL, meu amigo. O PSOL é o partido da Heloísa Helena. Depois, o Lula ainda usou a força política dele para tirar a importância da Heloísa Helena dentro do PSOL. Não é à toa que o Boulos, que é amigo do Lula, agora é meio que quem manda lá no PSOL, mas o PSOL surgiu originalmente com a Heloísa Helena, né? E ela, portanto, tem um monte de brigas com o Lula. O Lula sacaneou essa mulher um monte de vezes, né? Vamos ver, pode ser divertido ela na Câmara novamente, ela voltando à política, né? Ela saiu do PSOL, ela entrou na Rede, mas os dois estão numa federação, então estavam juntos na eleição e ela ganhou a vaga do Glauber Braga, né? E isso é o outro problema que tem do outro lado também. Como eu falo para vocês, eu acho muito justo, tá? Isso é muito chato para Carla Zambelli perder o mandato dela, muito triste. Mas a gente tem que ver que isso gera um problema para o nosso lado. A gente tem um voto a menos. A Carla Zambelli, ela continua com o mandato dela, mas ela não consegue votar. Então, o Adilson Barroso seria o substituto dela, ela herdaria a vaga da Zambelli caso ela fosse cassada. Então, e ele, ao contrário da Zambelli, ele pode votar, né? Por mais que não seja um cara tão conhecido e coisa e tal, seria mais um voto para a direita. E a gente tem que lembrar que muito provavelmente vai acontecer duas coisas nessa história, porque vai ter também a votação do Eduardo Bolsonaro e do Ramagem também, né? E aí a dúvida que fica é, o acordo foi Glauber por Zambelli só, ou o acordo vai incluir também o Ramagem e o Eduardo? Eu acho que vai, tá? Porque, como eu falei para vocês, tem pinta de que eles não quiseram tirar o Glauber Braga para não ficar muito estranho, tirar o cara da esquerda, mas manter os 3 da direita. Então manteve todo mundo. Ficou consistente o Congresso defendendo todos os deputados, muito embora, mais uma vez, eu concorde que o Glauber Braga fez coisa errada. Ele merecia ser expulso mesmo, diferente do pessoal perseguido pelo Xandão, né? Mas, de novo, tem esse lado negativo pra gente.
vão ser 3 votos da direita que meio que o pessoal não tem o voto, porque embora eles foram mantidos como deputados, né, o Eduardo Bolsonaro, o Ramagem e a Zambelli, eles não podem votar. Talvez seja o caso de depois eles pedirem licença, alguma coisa assim, e aí entrar um outro deputado no lugar deles. Eu não sei como é que funciona isso, e tem como pedir uma espécie de suspensão do mandato. Eles continuam com o mandato, mas com o mandato suspenso para não serem cassados, e daí poder assumir uma alternativa para a gente não perder os votos, né? Isso é importante também. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.